Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, lá em Eclesiastes. Primeiramente, eu vou estar me baseando aqui em 2 versículos nessa noite. Mas o primeiro deles é Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Amém, amados irmãos? Vou ler, diz assim, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Senhor, a tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale em cada coração, segundo a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Paralelamente a este versículo, eu também quero ler o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você já ouviu aquela história que o ser humano tem de deixar para amanhã ou de ficar pensando que vai acontecer ou fazer alguma coisa só no dia de amanhã? Devemos ter cuidado com isso. O salmista também nos ensina, no Salmo 27, ele diz: não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Basta cada dia o seu próprio mal, né? É engraçado que a Bíblia fala, basta cada dia o seu próprio mal, não fala, basta cada dia o seu próprio bem, né? Por quê? Porque nós já temos o bem de Deus, amém? Nós precisamos aprender algo que muitas vezes nós desprezamos. Nós já temos o bem de Deus. E qual o bem de Deus que nós temos? Em primeiro lugar, a salvação que recebemos. Não há nada mais importante do que isso, irmãos. Nada é mais importante do que a salvação que o Senhor nos deu. Por isso a Bíblia nos ensina que nós devemos guardar bem essa coroa que Ele nos deu. Ele diz, guarde bens aquilo que tu tens, guarde bens a tua coroa. Guarde bem para que ninguém roube a tua coroa. A coroa é a salvação, a coroa de glória que o Senhor nos deu é a salvação. É um dia podermos estarmos com Ele na vida eterna no paraíso. Amém? Só que até lá, nós estamos vivendo na onde? Na terra. Nessa terra. E por mais que nós cristãos aprendemos e falamos que devemos levar uma vida em espírito, não é a vontade de Deus que vivamos mal. Só que o não ser a vontade de Deus, não vivermos mal, não significa que o crente não passa por aflição, não passa por dificuldade, não passa por perseguição, pois o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender a viver com alegria. Esse é o tema dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite de uma forma bem curta. Eu não vou me prolongar nela, mas eu peço que o Espírito Santo fale ao teu coração. Como que uma pessoa pode viver em alegria em meio à dificuldade? Muitas pessoas podem perguntar isso. Como que o Senhor vem dizer, pastor, para eu viver com alegria? O Senhor nem sabe a luta que eu estou passando. Talvez é porque o Senhor não passa o que eu passo. Sabe, o ser humano é especialista em arrumar desculpa e problema. Eu falo sempre isso com meu filho de 7 anos, para quem me assiste. Eu falo, cuidado com as desculpas. Porque tem pessoa que é especialista em dar desculpa. Tem uma frase que Deus me deu no livro, que a murmuração é a falta de capacidade que há em nós mesmos, de seguirmos em frente, de irmos. O povo no deserto murmurava, mesmo vendo as obras de Deus, o milagre de Deus. Por quê? A culpa era de Deus ou era do povo? Eu digo que a culpa sempre será nossa, não de Deus. Nós podemos não estar enxergando os propósitos de Deus,
o agir de Deus, mas não significa que a culpa seja dele. Estou passando por isso e a gente gosta de jogar a culpa em Deus. Cuidado, irmão. Tem até muitos cristãos nos dias de hoje que tudo quanto é desgraça que acontece, ele usa até a passagem das pragas do Egito, como se nós estivéssemos vivendo ainda debaixo da lei. Eu sei que Deus é que permite todas as coisas. Mas o tentador, a Bíblia diz que é o diabo. É isso que a Bíblia diz. E aí, irmãos, nós vamos deixando, sabe, a opressão, a dificuldade, a luta, a angústia nos oprimir, e deixamos de viver com alegria. Deixamos de viver de uma forma abundante. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. E livre de tudo. Mas nós temos tomado posse da liberdade que Cristo nos deu mediante a palavra. E aí o Senhor falava ao meu coração, esse versículo, esse é o dia que o Senhor Deus fez. Alegre-se nele. Sabe aquela pessoa que começa a segunda-feira e todo mundo vai na barca, segunda-feira brava. Aí ele, terça-feira, mais um dia da semana. Quarta-feira, vamos levando, né? Quinta-feira, me ajuda, Senhor. Sexta-feira, acaba logo. Irmão, tem gente que reclama de tudo. A segunda-feira é brava. A terça-feira, mais um dia da semana. A quarta-feira, vamos que vamos levando. Na quinta ele está pedindo ajuda, me ajuda, Deus, para aguentar mais essa semana. E na sexta ele está gritando, logo de manhã ele está gritando, acaba logo, né, sexta-feira. Aí, né, a internet fala, sextou, né? Vai na barca dos outros, irmãos. Nós, como servos de Deus, irmãos, filhos de Deus, precisamos aprender a parar de usar tudo quanto é termo que o mundo usa. E aí, sem perceber, tem pessoa que ela vive reclamando de tudo. Nada está bom para ela. Nada presta para a pessoa. A família dela não presta, os pais delas não prestam, os filhos não prestam, os irmãos não prestam, a igreja não presta, o bairro não presta, tal lugar não presta. Nada presta para a pessoa, nada dá certo. Olha, as coisas não estão dando certo na minha vida porque eu moro nesse bairro. É porque eu nasci numa família pobre. Tem pastor que fala assim, se a minha igreja fosse lá em tal lugar, no centro da cidade, ou lá em São Paulo, no Brás. E João Batista pregava onde? No deserto, não é? E Deus estava com ele. Agora, irmãos, veja só, o que é levar uma vida com alegria? Eu não estou falando aqui que tudo está bom todo dia. Eu não estou falando aqui que todo mundo vai ganhar o melhor salário, vai ter a melhor casa, como essa pregação que toma conta da internet, que é a teologia da prosperidade pregada de uma forma errada. Eu não estou falando disso, não. Sabe o que é viver com alegria, viver abundante? É saber que você tem a paz do Espírito Santo dentro de você, é saber que muitas vezes você está passando por luta, por angústia, mas você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É você ter paz e descansar no Espírito Santo de Deus, confiar nele, porque ele é a paz que o mundo não conhece, ele é a paz que o mundo não pode dar, ele é a paz que excede todo o entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? Vai além da compreensão do homem. Aí a pessoa olha para você e fala, eu não consigo entender. Esse irmão, lá no seu serviço, talvez o seu serviço, lá o seu trabalho, seja o mais difícil. Seja lá, não sei, pegando peso, fazendo alguma coisa. E a pessoa vê o irmão lá cantando, ou glorificando a Deus. E fala, mas ele não tem o que eu ganho, não tem a casa que eu tenho, não tem o carro que eu tenho, não tem o dinheiro que eu tenho. Mas sabe o que nós temos? Aquilo que Pedro e João falou na porta formosa para o coxo. O Espírito Santo. Vida, irmãos, abundante de alegria não depende do que a gente tem ou não tem, ou o que a gente ganha. Depende de estarmos na presença de Deus, irmãos. Eu sinto muito que talvez a maioria das igrejas tenha ensinado errado.
Eu sinto muito que as maiorias dos pastores só querem encher a igreja só numa forma teológica, sei nem se é teologia isso, que tem pastor que nem estuda. Ele só quer fazer umas campanhas para dar jeito na vida de todo mundo. Só que o ser humano não muda de vida, não se arrepende, não se torna uma nova criatura. E aí eu vou dizer uma coisa. O apóstolo Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, irmãos, uma vida com alegria, uma vida com abundância, para o mundo, para o marketing do mundo, eles vão olhar o quanto você ganha, o carro que você tem, a roupa que você veste, mas não é disso que eu estou falando, isso é material. E tudo que é material, tudo que é terreno, tudo dessa terra vai passar. Passarão os céus e a terra, só não vai passar a palavra. Amém? Só não vai passar a palavra. A palavra de Deus, ela não passa, ela não volta vazia, mas nós não entendemos que todo dia é dia de glorificar a Deus. Nós não entendemos que deveríamos iniciar a semana adorando, orando, glorificando a Deus, não reclamando. Que nós deveríamos terminar a semana agradecendo. Mas quando a luta está difícil, quando o dia mal vem. Irmãos, na facilidade é fácil. É na dificuldade que nós somos provados. E aí a gente não pensa nisso. Então, o salmista está dizendo, alegre-se. Alegrar em quem? No Senhor. No dia que Ele fez. Sabemos que tem dia que é difícil? Sim. E aí, esse primeiro versículo que eu li aqui em contraste, de Eclesiastes 9:10, eu não entendi esse versículo. Diz assim, vou ler novamente. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei muitos anos sem entender esse versículo, essa palavra. Eu entendi errado. Eu já ouvi pregar de uma forma que hoje não é mais o que eu penso. Porque eu ouvi muitas pessoas pregar esse versículo assim, ó, irmão, que vem na tua mão para fazer, ó, você tem que fazer com toda a força, você tem que dar o seu melhor, você tem que extravasar, você tem que, até a última gota de sangue, sabe? Eu sempre ouvi assim. Olha, o teu trabalho você tem que fazer. Essa é o marketing do mundo. Não estou dizendo que a gente não tenha que dar o nosso melhor na vida. Qualquer pessoa que quer chegar em algum lugar, você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem... Não é contra isso que eu estou falando. Mas preste atenção em algo. O versículo está falando ao contrário. Ou seja, ele diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme a tua força. Não é a força que você não tem. Nós não vamos precisar tirar força de lugar nenhum, que não seja aquela que Deus nos dá para fazermos as coisas. Porque aqui, ó, aqui em Eclesiastes ele está dizendo assim, porque na sepultura para onde tu vais, quer dizer, quando o homem morrer, não vai ter obra, não vai ter trabalho, não vai ter ciência, não vai ter sabedoria alguma. Ele está ensinando a viver a vida com alegria. Aí quando você volta no texto inteiro, desde o versículo 1 do capítulo 9, você vai ver que o título está falando que as mesmas coisas sucedem tanto para justo como para injusto. Ele está dizendo que ímpio fica rico trabalhando, fica. Ele está dizendo que às vezes a pessoa não serve a Deus, é um ateu, prospera na vida muito mais do que nós, muitas vezes, sim. Deus já tinha dito para Adão, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, não tinha? Mas a vontade de Deus é que a gente se mate para comer o pão? Não. Ele disse para Adão por causa do pecado. Porque no Salmo ele vem e diz, inútil vos será levantar de madrugada para granjear. Granjear é você lutar o seu trabalho e comer o pão das dores, pão do sofrimento. Tem muita gente, irmãos, que só vive comendo o pão do sofrimento. Não estou falando de riqueza, mas tem pessoa que a vida da pessoa não melhora. E às vezes a pessoa trabalha, como diz aquele ditado, de sol a sol, de lua a lua, né? Mas você só vê a pessoa comendo o pão do sofrimento. E aí o salmista diz lá, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto descansa. Descansar em quem? Na rede? Não, em Deus. Então, irmãos, uma vida de alegria não é por causa do nosso esforço. E aí a gente vai ver
que em Eclesiastes ele está ensinando conselhos de extrema sabedoria para a gente. Porque ele vai dizer que no versículo 2, tudo sucede, Eclesiastes 9, 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Quando está falando de sacrificar e não sacrificar no Velho Testamento, está falando de quem servia a Deus e quem não servia. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender a viver. Temos que trabalhar, temos que batalhar, sim, mas sem deixar de viver. Eu falo sempre para as pessoas, do que adianta? Tem muita gente que, eu não estou dizendo que seja errado você investir para lucrar depois, mas tem pessoa que às vezes só fala assim, vou trabalhar, quando eu aposentar eu vou usufruir. E você é dono da vida e da morte? Quem é que sabe até onde ele vai viver? Quantas pessoas morrem tão jovens? Quem é dono da vida e da morte é Deus. Mas tem pessoa que pensa assim, não, hoje eu não aproveito, mas quando eu, Tem pessoa que até ganha dinheiro, mas ele não vive. Ele não passeia, às vezes, com a família, porque vou gastar não, preciso investir. Quando eu aposentar, eu passeio. Aí quando os filhos estiver grande, ele já vai estar casado, você vai passear com eles? Não. A não ser que a pessoa não tenha condição, né? Não estou falando também de passeios caros, não. Estou falando de passeios simples, né? Ir no parque, no lago, ir tomar um sorvete quando está calor. Não sei o que você gosta de fazer. Não depende de ser algo sobrenatural. Pode ser coisa simples. Depende de ter tempo com os familiares. E não só viver, às vezes ganhando dinheiro, mas de sol a sol, de lua a lua, só trabalha, mas não vive. Você acha que Deus se alegra quando a gente só trabalha, mas não vive? Deus não se alegra e a prova está aqui, irmãos. No versículo 3 diz, este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que a tudo sucede ao mesmo que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E desvarios o seu coração na sua vida. E que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco eles jamais terão recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor ao ódio, à inveja, perecem e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que fez debaixo do sol. Aí aqui a Bíblia vem no versículo 7 e diz, vai, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Aí ele diz no versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele está falando de festejar no Velho Testamento, mas com as vestes alvas. Mas com o óleo que simboliza o Espírito Santo, com a presença de Deus sobre nós. Também o seu crente vai farrear a farra do mundo, que aí, vai entrar no pecado. É viver com sabedoria, com alegria diante de Deus, com as vestes alvas e com o óleo sobre a cabeça. Aí ele diz no versículo 9, alegra a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, aos quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Você está dizendo assim, irmãos, tudo que a gente ganha, a gente pode, se você puder comprar um carro, uma casa, algo que vai te ajudar, te fazer bem, amém. Mas essas coisas, por mais que nos façam bem, nos façam sentir alegria, são materiais. A verdadeira alegria é o viver bem.
A verdadeira alegria está numa casa onde o marido e a esposa vivem bem, onde os pais e os filhos vivem bem. Porque do que adianta uma casa abastarda que não tem paz no lar? Do que adianta? Vai dizer que tem alegria? Não tem. Alegria. Até um dia Deus me deu uma frase no meu coração. Alegria não está nas coisas. As coisas apenas nos alegram onde a presença de Deus está. Entendeu? A alegria não está presente nas coisas. As coisas nos alegram onde a presença de Deus está. Aí é diferente. Aí aquele casal vai lá, trabalha junto, sonha, conquista uma casa, um carro, algo que vai fazer bem para eles, mas eles são felizes? Ah, claro que aquilo, não estou dizendo que conquistar alguma coisa não traz alegria, traz sim, mas eles são felizes porque eles já têm a presença de Deus, porque eles já vivem bem. Não é que, não, como diz o ditado, não passa perrengue na vida, não é que todo dia é só alegria, não. Há dificuldade, é difícil viver em família, mas do que vale as outras coisas, irmãos? E tem gente que não entende isso, irmãos. Estou pregando bem simples, sem estudo, sem teologia nenhuma nessa noite. Só para a gente entender do que vale correr atrás de tanta coisa e muitas vezes não ter um tempo com o filho, não ter um tempo com o marido, não ter um tempo com a esposa. Tem fulano que só vive cansado, porque tira tempo para tudo, menos para a própria família. Sabe, são detalhes. Eu não estou dizendo também que todo mundo vai viver farriando. Não tem jeito. Tem que trabalhar. Tem que falar para o filho, ó filho, eu preciso trabalhar. Sabe a roupa que você veste? Então, papai suou. Sabe, isso aí, o presente? Então, tem que ensinar. Não é disso que eu estou falando. Só que muita gente, irmãos, deixam de viver, às vezes por ganância. Muita gente deixa de viver, e às vezes não é nem por ganância. Às vezes é o jeito de ser. Eu sou assim mesmo. Meu pai nunca me deu um beijo, também nunca vou dar um beijo no meu filho. É assim que a gente vive, irmãos? A Bíblia diz, beijai o filho, para que não se ire. Ah, mas eu fui tratado pelos meus pais igual cachorro, né? E aí a gente vai levando para outra geração os nossos problemas passados, né? Passados que não passou, né? É passado, mas nunca passou. Está sempre ali na sombra da pessoa. Porque ela leva para a casa dela, leva para o casamento dela a pessoa. Não estou falando de homem e mulher, é a pregação universal, né? A pregação geral. A pessoa leva para a vida dela. Leva um namoro que não deu certo lá atrás, aí nunca mais vive bem com o marido, com a esposa, porque lá atrás não teve problema. Leva para a criação dos filhos aquele, como que fala a palavra? Aquele ranzinho, né? É tanto ódio, é tanta cólera, é tanta assim, falta de amor, porque todo mundo quer ser amado, não é? Todo mundo quer ser bem tratado, mas a maioria não ama e nem trata bem. Sendo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, lá em Mateus, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Irmão, nós devemos parar de ficar cobrando os outros. Nós devemos nós fazer primeiro aquilo que a gente quer receber. Quer amor? Dá amor. Tem gente que quer receber amor, mas não dá amor. Tem pessoa que quer receber carinho, mas não dá carinho. Tem pessoa que quer receber educação, mas não trata de uma forma educada ao próximo. Como nós somos, né? Quando a gente olha para nós mesmos. Porque senão, irmãos, se nós não nos espelharmos em Jesus, nós vamos viver pensando que estamos na presença de Deus, mas longe dele. Porque nós vamos achar defeito em tudo, em todos e em qualquer situação. Nada nunca vai estar bom.
Lembra dos discípulos, quando Jesus estava pregando? Os discípulos chegaram e falaram para Jesus: mestre, aquele povo ali está pregando sobre o Senhor, mas não é do nosso meio, não. Jesus, deixa quieto. O que você tem a ver? Não é aquele talento de sua conta? Eles estão pregando, mas eles não são discípulos, deixa eles lá. Hoje a gente vive assim, né? Uma geração onde tem uma igreja que quer, essa igreja é a certa, esse aqui é o certo. Irmão, não tem igreja certa nenhuma na terra. Certa é a palavra de Deus. Nenhuma. Ah, mas aquela lá é a que vai para o céu. Aquela dá o dízimo, aquela não dá, aquela dá oferta, aquela não dá, aquela roda, aquela não roda, aquele não canta. Irmãos, só a palavra. É claro que a gente não vai viver de qualquer jeito, irmãos, não é isso. Só que eu aprendi uma coisa. Quando a gente está preocupado demais com aquilo, né, que está para trás da gente, a gente não consegue viver. Por que a gente não consegue viver? Porque a gente está olhando para trás. E a Bíblia manda você olhar para trás? Não. A Bíblia fala para não olhar para trás. Olhar para trás é problema. A mulher de Ló olhou para trás, está de sal. Jesus diz, quando lançar a mão do arado, não torne atrás. Olhar para trás é problema. Ah, mas aquele povinho ali ainda não adora igual eu, não serve igual eu. Jesus diz, olhando unicamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente não vive bem, irmãos. A gente não consegue, eu tenho até vontade de rir, sabe? A pessoa não consegue viver bem por causa do problema do outro. Ele nem tem nada a ver com o outro, nem faz parte da vida dele. Não estou falando de um amigo, da gente que é irmão, que é família, né? Que a Bíblia fala para chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram, estar juntos um com o outro, unidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que tem pessoa que não consegue viver bem, porque ela vê o problema do outro lá. Né? É aquela irmã que sai na rua para fazer a oração da vassoura com a outra. Aí lá na rua dela tem uma mulher que não serve a Deus, né? E anda com a saia meia curta, ela não consegue vir, porque ela está com medo do marido dela, né? Se engraçar, e ela fica com a outra irmã da igreja. Nossa, como está a vida daquela mulher? Todo dia ela fala, mas não vai lá dar uma palavra sobre Jesus, né? Ela não consegue mais viver, não consegue nem ter alegria. Eu vou mudar dessa rua. Ô ruinha, né? A gente é assim, irmão, sabe? Nós queremos fugir da situação, né? É aquele homem, né? Aquele homem que ele não ganha o que o outro ganha, então tudo que o outro faz ele põe problema. Nossa, o que será que está fazendo? Será que está roubando? Né? E não vive. Não olha para o alvo que é Cristo, irmãos. Nós vivemos mal porque a gente deixa de olhar para a palavra. De olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos viver com mais sabedoria. Sabe, às vezes eu olho, eu sento, meu pai deve estar em casa assistindo, de terça, quando ele não vem, ele assiste lá. Meu pai, na idade que ele está, às vezes eu converso muito com ele, como foi a vida dele. Imagina você chega aos 76 anos, a pessoa depois que passa dos 70 anos, 75, você chega, como foi sua vida, né? E aí a pessoa vai conversando, até assim, vivi assim. Eu tenho 39, vou fazer 40 anos, né? O povo fala que como é que fala? A metade da idade, é isso? Um negócio assim que falam, né? A meia idade, né? A meia idade. Aí, tem pessoa que, quando chega nessa meia idade, a pessoa fica terrivelmente problemática. Porque a pessoa não sabe o que não fez até ali. E aí tem gente que diz assim, se não fez até os 40 alguma coisa, depois muda? Muda, se quiser. Tem muita gente que teve muitas conquistas depois, mas o fato é, eu tenho aprendido algo, irmãos. Cada dia, cada época, cada tempo é um momento.
não deixe o dia de ontem sufocar o teu hoje. E também não deixe o teu amanhã te matar hoje. Viva o dia que o Senhor Deus fez. Descansa nele. E saiba que o que ele tiver para a tua vida, não tem raio de demônio, de capeta que vai impedir. Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Se for de nós, eu não digo nada. Agora, de Deus, irmão. E se Deus não quiser, pastor, aí vai discutir com Deus. A vontade dele é melhor do que a nossa. Mas descansa mais no Senhor. Porque muita gente vive atribulada, entra em depressão, num monte de problema, porque não aprende a descansar em Deus. Amém, irmãos? Vamos orar nessa noite juntos.